Sejam bem-vindos ao Ícones do Cinema Amazonense, um podcast do Cine7 que tem por foco discutir a história de personalidades importantes do cinema do Amazonas e o legado que deixaram para a sétima arte. Nós passamos por 5 artistas, pesquisadores e produtores que foram vitais para a construção do cinema no estado como nós temos hoje. Esse é o último episódio do nosso podcast. Eu sou Pamela Euridice, jornalista e crítica de cinema do Cine7, e hoje nós vamos conhecer um ícone do cinema amazonense. Hoje nós conversamos sobre uma figura marcante e influente quando o assunto é cinema na Amazônia. Ela nasceu em Portugal, mas ela é amazônida de corpo, alma e produção científica. À frente do Núcleo de Antropologia Visual da UFAM, ela teve um papel importantíssimo na pesquisa sobre cinema no Brasil, sendo uma das participantes do projeto Filho Pródigo, da Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, responsável pela repatriação de filmes de Silvino Santos que estavam em acervos no exterior. Celda Valle é uma referência pioneira quando o assunto é Silvino Santos e cinema no Amazonas. Autora de livros determinantes para o conhecimento da nossa historiografia cinematográfica, como Eldorado das Ilusões, Hoje Tem Guarani e No Rastro de Silvino Santos. Nós recebemos hoje a professora Celda Valle da Costa para compartilhar um pouco conosco da sua história e do seu legado. A pedido da nossa entrevistada, nós não teremos o nosso podcast em vídeo, mas você pode conferir toda a nossa conversa aqui em áudio. Olá, professora Celda, é um prazer receber a senhora aqui com a gente no Ícone do Cinema Amazonense. E eu queria que a senhora começasse comentando com a gente como começou o seu interesse por cinema. Antes de tudo, obrigada, por ter feito esse convite. Espero poder contribuir de alguma forma, para o trabalho que você está realizando junto com outras pessoas, Meu interesse por cinema, como eu disse para você antes, começou na infância, por 2 formas, Uma foi a gente morava na França, no meio rural, Isso, eu estava começando a entrar na escola com 7 anos, e um padre veio lá na aldeiazinha, Le Pipot, e pôs um lençol e tocou a passar coisa. E eu fiquei abismada com aquilo, Fiquei assim, ó. Depois meu pai me levou a Paris e uma tal de madrinha lá deu uma caixa bonitinha que ainda veio para o Brasil, quadradinha, que a gente rodava assim, e era o Chaplin, sabe, fazendo as piruetas dele. Aquilo tudo me encantou, E depois a gente veio para Manaus, isso enquanto espectadora, Então o cinema é muito mais uma imagem que entrou para mim do que eu andei atrás de saber pesquisá-la, entrar nela, Que isso só foi acontecer quando eu fui fazer a dissertação de mestrado, a pesquisa, Aí sim, a imagem foi algo que eu tinha que agarrar, entender, perceber, fora o aspecto que, no meu ponto de vista, por ser mais historiadora do que outra coisa, é um pouco o movimento da produção, o movimento que o cinema teve aqui no Amazonas, e no Brasil, no mundo. Quando eu fazia a graduação em São Paulo, eu fui cinéfila, porque eu vivia nos cineclubes de lá, famosos, andava com o pessoal, Jean-Claude Bernardet, para cá e para lá, Paulo Emílio, que a gente ia na casa dele. Então, alguns cineastas que depois não foram para frente, outros que foram, a gente acabou estando juntos, Mas eu fui coordenadora, diretora cultural do DCE Livre da USP, e a gente fez várias atividades lá na medicina, em vários lugares, tudo com os melhores filmes, os não sei o quê, chamava pessoas para debater. Então, isso para mim foi muito importante, como experiência inicial, ainda um pouco coordenando atividades quase, Mas em termos de pesquisa mesmo, fora essa que é muito mais de leitura e saber como é que foi a história do cinema, os vários gêneros cinematográficos e tal, que isso os cineclubes davam. A pesquisa mesmo foi depois já no mestrado, quando eu fui em 82 para lá. E assim, como que começou? A senhora comentou que começou a ter esse interesse pelo cinema em termos de pesquisa quando foi para o mestrado. Mas eu queria que a senhora comentasse com a gente, então, o que a levou a ir para a área de pesquisa? Por que a senhora decidiu, vou fazer mestrado, depois vou fazer o doutorado? Bom, eu sempre fui curiosa,
né? Eu sempre quis entender as coisas que estavam ao meu redor, mais do que, às vezes, os que estão dentro da gente, né? Que isso vai para a área mais da psicologia. Então, eu fiz ciências sociais na graduação, né? Já é um campo multidisciplinar, interdisciplinar, né? Porque a gente tem política, ciências sociais. Eu participei dos movimentos políticos, sociais de São Paulo desse período até 69. Depois fui fazer mestrado no México, né? E aí veio a ideia de fazer pesquisas sobre o Brasil. Não sei se é porque a gente está fora, a gente tem mais interesse sobre o que ficou, né? Mas a minha pesquisa lá era sobre as ligas camponesas, né, no Brasil, comparando com movimentos do cangaço, comparando se era possível haver alguma identificação entre os dois movimentos, né, no Nordeste brasileiro. E aí estive com o Julião. Foi uma vida muito boa do México, né? E aí, então, esse foi o aspecto, vamos dizer, eu quero me entender, onde é que eu estou, né? O que é que a gente vive? Quer dizer, esse tipo de relação que a gente tem com o exterior da gente, né? E isso pode levar você para várias áreas de conhecimento, né? Biologia, psicologia, filosofia, outras coisas mais, né? E eu caminhei mais para o lado da antropologia e da história. Da antropologia, não tanto no começo, depois é que eu fui mais levada a ir para lá, né? Porque quando eu estava fora do Brasil, o Brasil, para mim, e principalmente a Amazônia, que era... Quer dizer, eu poderia dizer que o Brasil era São Paulo, para mim, que foi uma vida imensa, né? Desde a graduação, né? Depois ia ser 4, 5 anos, mais do que de Manaus, que a minha vivência foi até os 17 anos, começando com 9 até os 17, né? Então, e depois eu nunca tinha posto os pés fora de Manaus, no sentido de ir para o interior do Amazonas. Então, não tinha muita ideia das diferenças. E essas diferenças lá fora apareceram muito mais, né? Quando eu estava lá e depois nos Estados Unidos, que o movimento da questão da identidade, as diferenças apareceu muito, e eu participei um pouco também dos movimentos feministas lá, né? E políticos. Então, eu acho que foi isso que me levou para pesquisar e investigar, né? E pesquisar é descobrir laços entre as coisas, né? E eu nunca fui desenlaçada, eu sempre fiquei lá, né, ligada, né? Muito ligada, e eu acho que é isso que é a pesquisa. Não é só criar conhecimento, pesquisa é o processo, para mim. É a metodologia de você ir se encontrando, se produzindo e descobrindo meios e, ao mesmo tempo, maneiras de fazer também as coisas, né? Um pouco isso, não é só resultados da pesquisa, é o processo, né? Tanto que, né, quando eu oriento, eu sempre digo, olha, o mais importante é o processo da descoberta, não é o que você vai descobrir, né? Mas é o caminho que você está traçando, né? Isso para mim era importante, porque, falando em caminho, eu sempre me considerei um pouco caminhante, né? Sempre andando. Não sei de onde saiu isso, se é essa mobilidade desde pequenininha de um lado para outro, Portugal para a França, da França para cá, da cá para São Paulo, mas de qualquer maneira eu sempre me vi andando, né? Caminho para mim é uma coisa produtiva, não me cansa. É uma coisa que eu encontro atalhos, encontro pedras no meio do caminho, como dizia o poeta. Mas, como dizia outro poeta de Portugal, pego todas elas e faço um castelo, né? Então, acho que é isso que a gente tem, não ficar batendo nas pernas. Para mim é isso um pouco a pesquisa, né? É descobrir maneiras também da gente se encontrar nisso tudo. E dessa forma, como que a senhora enxerga a pesquisa sobre o cinema amazonense? A senhora acredita que tem ainda um longo percurso, um longo campo a ser percorrido? E como que os programas de pós-graduação interdisciplinares no país, eles nos ajudam a avançar na área da pesquisa, principalmente cinema? Por que você acha que os interdisciplinares podem ajudar? A senhora acha que podem ajudar? Não sei. Eu acho que os disciplinares também podem, né? Um curso de comunicação é disciplinar, né? Não é interdisciplinar. É preciso que você saia um pouquinho, faça as correlações com outras atividades para poder ser interdisciplinar. Mas vamos lá. Bom, se eu olhar para 10, 20 anos atrás, eu digo que está bem avançada. Tem muita coisa se produzindo, mas para, talvez, o que seria necessário aprofundar mais, não tem muita coisa, não temos muito, né? Mas já temos,
pesquisas mais rápidas, né? Até trabalhos que a própria TV UFAM, né, faz, né, o Cine7 faz, são trabalhos que já mostram, né, atividades que estão sendo feitas. Agora, eu acho que ainda falta muita coisa, comparativamente já tem, mas falta ainda muita coisa para aprofundar aspectos que não foram trabalhados. Normalmente, na pesquisa sobre cinema amazonense, tirando o seu trabalho, que é sobre as mulheres cineastas, a gente não tem muito. A gente tem análise de filmes, muitas vezes. Temos também sobre o Glauber Rocha, né, o Amazonas, que eu estou me lembrando, né, pegou história, a história nossa, junto com a imagem, né? Mas eu acho, olha, tem vários nomes de pessoas que eu me lembro, né? O próprio Gustavo Sorens, né? A UFAM tem sido um celeiro maior de produção, de pesquisa, né? Mas acho que na UEA também está tendo uma parte, não tanto na área de cinema, não sei por quê. Eles lá têm mais produção de áudios, né? Produção de documentários e tal. Mas pesquisa lá é mais para teatro, acho que tem. Mas a UFAM tem sido um lugar onde as pessoas têm feito mais pesquisa, estimuladas pelos cursos de pós-graduação, mas não é necessário você entrar na universidade para fazer pesquisa sobre cinema, sobre produção audiovisual. Eu acho que pode ficar fora até da universidade, se você quiser, desde que você tenha, como é que eu posso dizer, um ambiente bom, propício, com outros grupos, com pessoas e tal, que vêm fomentando pesquisa. Eu acho que pesquisa em cinema é menos rica do que em teatro. Teatro é mais. A senhora diz em termos de existência hoje, né? Em termos de pesquisa. Eu acho que teatro tem mais pesquisa, tem mais estímulo para pesquisar. E cinema não tem muito para pesquisar, tem mais para produzir audiovisual. É a minha forma de ver, que pode estar equivocada. Não tenho tido muito contato mais com os projetos, né? Estou meio afastada, então pode ser que eu esteja equivocada, mas me parece que a pesquisa com o teatro é mais estimulada. Houve um período que o cinema foi mais estimulado, com projetos, com financiamentos, né? Até porque o governo participou direto, né, naqueles festivais, e aí surgiam várias coisas, né? Já no teatro o pessoal lamentava que não tinha nenhum estímulo, nenhum apoio, né? A gente via muito isso. Mas tem pesquisa, assim, tem bastante, não sei. Nós no Amazonas não somos muito ativos em pesquisa, eu acho que nós não somos. Por qualquer motivo aí, a gente produz mais produtos que não são processo de pesquisar, que mesmo que não fique totalmente, vamos dizer, acabado, mas tendo feito um processo de chegar a algum lugar, né? Para mim, eu acho que está faltando mais a parte de estímulo ao processo da pesquisa do que mesmo ao final, né? A finalização. Entendo. E assim, para a senhora, como que o cinema e a arte, e eu digo arte de forma geral, eles conseguem contar a história da nossa região? A senhora vê acontecer ou a senhora acredita que ainda existem lacunas nessas produções, de contar assim, a história da região amazônica? Tem uma variedade muito grande de audiovisuais, né? Sendo produzidas não só, você falou região, inclui o Pará, que é riquíssimo em produção, maior do que a gente, felizmente, né? O Acre, que produz coisas muito boas também, né? E eu acho que, da mesma forma, lá vai eu falar bobagem, mas da mesma forma que alguém falou assim, que Manaus é São Paulo, Belém é Rio de Janeiro, quer dizer, algumas partes da região, alguns estados que são voltados ainda mais para si e procuram as raízes. Manaus é muito é muito procurando imitar a TV, assuntos de TV, da TV Globo, filmes de fora, tem um pouco isso, né? Mas também tem muita produção que procura essa profundidade até do interior. Embora no interior, se a gente olhar o material do Tefé e tal, é tudo imitação de outras imagens que a gente já viu nos cinemas por aí, o Rambo da vida e outras, né? Ou então piadinhas feitas no cinema, né? Eu acho que tem certos estados que têm uma profundidade maior de as raízes, a entender um pouco mais essa região, né? O próprio Roraima, você vê o Tiago, aquele
produziu um filme lindo, né, sobre venezuelano e a minha. Eu achei lindo aquele filme. Fora que agora acabou de produzir Onde Está Macunaíma, né? A produção da produtora dele, que é também buscar um pouco de raízes, né? Eu acho que falta isso um pouco, né? Aqui em Manaus, né? Eu sinto um pouco essa ausência maior de busca, né? De assuntos, de temas ou de questões humanas, sociais, mais da região, né? Quem é que fez alguma coisa sobre a chuva? Aí você tem a Jorane Castro, né, de Belém, que fez Antes da Chuva, é uma coisa da nossa região. Não vejo ninguém falar sobre isso, né? O menino de Parintins fez sobre a enchente, o que é o significado da enchente, que é uma coisa nossa, mas tem a maior parte das coisas, estou exagerando, mas a maior parte das coisas aqui são coisas que você vê no Sul, que você vê em outro lugar, não necessariamente parece a Amazônia. Também não estou querendo acoplar, fazer um plasma, sabe? Tem que ser falar do barro, né? do chão que você está pisando. Não, porque a gente é universal. Antes de ser regional, é universal, né? Aliás, não gosto de regionalismos, mas uma coisa é a cultura local, é a vida local, que eu acho que está faltando um pouquinho. Só quero enfatizar que os 2 filmes do Tiago, que a professora Celda citou, eles foram exibidos nas últimas edições do Festival de Cinema Olhar do Norte. E a gente pôde contemplar esses filmes feitos em Roraima e como eles contam histórias de como a região hoje, especialmente o estado de Roraima, cidade de Boa Vista, tem interagido com a migração venezuelana. Então são filmes que você pode conferir nesses festivais e que você pode conferir nas mostras que nós temos aqui no Amazonas. E aí, professora, eu quero que a senhora comente agora com a gente uma coisa. Para quem não sabe, a professora Celda foi minha orientadora durante o mestrado, então nós passamos várias horas tendo várias conversas que nem nós estamos tendo aqui. E aí uma dessas nossas conversas que eu lembro bem era quando a gente falava do filme Perdido do Silvino Santos, que hoje já não é mais um filme perdido, nós podemos contemplar o Amazonas, o maior rio do mundo, e foi um filme que ficou perdido por quase 100 anos. E eu queria que a senhora comentasse com a gente como foi para a senhora a descoberta desse filme, como foi poder ver esse filme 100 anos depois do Silvino ter produzido e depois de ter pesquisado sobre esse filme e ter ido atrás da história dele também. Não, o êxito é do Sávio Stocco, né? Eu participei com ele desde o começo. Eu fui ver quando ele estava montando o material para a tese dele lá na USP. Né? Eu e o Aurélio Miquiles fomos convidados para conhecer as imagens que ele já achava que era desse filme, mas não tinha ainda segurança nem certeza. E que fez aquela pesquisa sem sair de Manaus, porque eu fui para Paris, fui para não sei onde, e não consegui encontrar referências lá nas bibliotecas de papel, né? Mas ele conseguiu, sem sair daqui, conseguiu ter uma percepção daquelas revistas, daquelas imagens, que eu não estava fazendo esse estudo, né? Mas eu acho maravilhoso que o Sávio conseguiu, né? Então, eu penso que não fui eu, primeiro de tudo, não fui eu, só tive a relação de saber que esse filme estava, entre aspas, perdido, que né, ninguém poderia saber que ainda existia pedaços. Eu me lembro quando, só uma brincadeira, mas não foi sério, quando eu estava em Londres, que o Cosme pediu para eu ir lá no Film Archive, né, Cinemateca de lá, e para ver o filme que eu acabei trazendo para o Brasil, que é sobre a Expedição Rice, né, no Rastro do Eldorado. E aí eu perguntei sobre esse filme, expliquei para o diretor Brian, no meu inglês macarrônico, que tinha sido cortado, levado para segundo o que o Silvino conta nas memórias dele, né, tinha sido cortado, isso era a informação que tinha, foi passado para a agência de turismo, não sei o quê. Aí o diretor disse assim, olha, Sherlock Holmes é um personagem da literatura. Não, como é que você quer que 1918 agora, 1985, sei lá quanto é que era que eu estava lá, faça descobrir isso, né? Mas o Sávio descobriu. Isso é fenomenal, isso é muito importante. Depois eu fui ver o filme, né, que é a imagem já vindo de Bolonha e tal, né? As imagens já construídas. Eu prefiro outros filmes do Silvino. Não sei como é que foi a edição desse, se é do Silvino, se foi uma edição dos pedaços que encontraram em vários lugares, se é um filme que realmente estava
totalmente, como é que se diz, produzido desde 1920, 20 e tanto, lá, onde foi em Praga, né? Foi em Praga, na República Tcheca. Então, não sei, mas é um filme muito paisagístico, mais, né? Bom, era um pouco o que o Silvino dizia nas memórias que tinha feito, do Pará até o Peru, né? Mas o que ele queria mostrar era o Rio Amazonas. A grande paixão dele, desde Portugal, era viajar pelo Rio Amazonas, mostrar o Rio Amazonas para a Europa. Esse era o objetivo, né? Então, é uma coisa interessante, né? Que para a gente que já viu os filmes anteriores de Silvino, eu prefiro muito mais No País das Amazonas e outros mais, né? Mas tem imagens belíssimas, bem cuidadas, né? Acho que ele já estava com a Bell Hall. Não. A Bell Hall só entra depois, quando ele vai para o JG, mas estava com uma filmadora e um cuidado muito grande. Tem umas imagens muito boas nesse filme, né? Esse audiovisual. Acho engraçado a senhora comentar sobre o Sherlock Holmes, porque é outra das suas paixões, né? O romance policial. Muito. O romance policial, para mim, sempre foi importante, além das histórias em si, que é bom para distrair, mas a pesquisa, as pistas que vão sendo deixadas, como trabalhar. Você trabalha muito com dedução, com indução, induzir aquilo lá, né? Como é que se diz, com comparações, com todos aqueles processos da pesquisa. Para mim é uma pesquisa, eu adoro ler policial, de Sherlock, do Dupin, Sherlock Holmes, até a Agatha Christie, todinha também. Eu quero também fazer um lembrete para vocês que no nosso primeiro episódio do Ícones do Cinema Amazonense, o Sábio Stocco esteve conosco, que foi um pesquisador que a professora Celda comentou há pouco, e ele comentou como foi encontrar esse filme, a surpresa dele, como foi o contato, e se você quiser saber mais sobre isso, você vai lá e ouve, ou então assiste no YouTube o nosso primeiro episódio do Ícones do Cinema Amazonense. Professora Celda, a gente já está se caminhando para o final da nossa conversa. E eu queria que a senhora comentasse conosco agora, se a senhora pudesse descrever o que a senhora fez pelo cinema amazonense em termos de pesquisa, em termos de produção também, que a senhora esteve muitos anos à frente do NAVE. E eu queria que a senhora comentasse com a gente, em uma frase, como seria a descrição do seu trabalho pelo cinema aqui no Amazonas. Você está pedindo demais de mim. Eu não sei falar em uma frase. Imagina logo, né? Foi satisfatório. Não foi totalmente satisfatório, porque a gente, às vezes, não é reconhecido o trabalho da gente. Eu já vi citações de trabalhos que eu fiz e não tem meu nome, né? Mas, de qualquer maneira, fazer a pesquisa em si, para mim, foi muito importante, né? E não só do ponto de vista do trabalho de encontrar coisas que a gente ia não só fazendo entrevista, mas buscando papel velho, aqui e acolá, para as bibliotecas públicas, mas onde fosse possível, mas com a grande ajuda, né, do Cosme Alves Ferreira, do Rio de Janeiro, que foi maravilhoso, o pessoal da antiga Embrafilme, que deu bolsas e tal, para a gente poder fazer esse trabalho, né? Então, eu acho que, assim, fazer a pesquisa, eu não vou dizer que eu fui pioneira, nem um pouco, mas eu vou dizer que eu comecei a abrir um filão de interesses das pessoas para pesquisar mais a nossa história. Porque eu acho que pesquisar o cinema é pesquisar a história da gente também, porque está quase tudo lá, né? Você mesma, quando fez o estudo, né, sobre a produção das mulheres cineastas, né, você mesmo mostra, né, como através dos documentários que elas produziram, dos filmes, a gente descobre facetas da nossa vida aqui, do dia a dia, do cotidiano, e dos problemas que as pessoas enfrentam, seja na questão de gênero, seja na questão racial, seja na questão, né, da pobreza, seja das desigualdades, está lá, na análise que você faz, né? Que é isso. Isso aí, quando a gente pesquisa os documentários, a gente está trazendo mais fontes para se entender a história nossa. Eu acho que é isso que eu tentei fazer também, embora tenha uma satisfação pessoal de ver filmes e tal, que eu sou cinéfila, né? Adoro cinema e muitas vezes não gosto nem de analisar, gosto de me sentir dentro do palco, igual o filme do Woody Allen, né? Lá, e dar um pulo para o palco, né? E viajar. Repara que eu pedi uma frase e ela falou
várias coisas. Eu não sei falar uma frase. Mas eu estou muito feliz de ter recebido a senhora aqui, professora, da senhora ter aceitado o convite de ter estado aqui com a gente no Ícones do Cinema Amazonense. Esse é o último episódio do Ícones. É um podcast do Cine 7, realizado com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio dos recursos da Lei Paulo Gustavo. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra nos próximos projetos do Cine 7. Obrigada pelo tempo que você me aguentou por aqui. Não, falando sério, eu espero que possa ter realmente, como eu pretendia, dar alguma contribuição para um tijolinho nessa história, né? Mas falta muito ainda, muita coisa. Como eu não sei falar uma frase, então falta muito discurso ainda. Livros e livros. Você vê o tamanho dos livros que a gente escreve, né? De teatro, de cinema. Não dá, é muito pouco. Esse tempo é pouco para o que a gente tem.